para a glória de Deus, estamos reunidos mais uma vez aqui, para que o nosso culto seja realmente um momento de adoração, de edificação na palavra, como corpo de Cristo que somos. E para começar com a palavra, o Salmo 142, ele é um clamor, um pedido de socorro ao nosso Deus. Quantas vezes nós temos causas para deixar no altar do Senhor? Aqui, essa equipe que está aqui na frente hoje comigo, todos nós temos familiares que a igreja está orando por nós, causas que vocês estão orando junto conosco. Então, ao invés de ler esse texto, nós vamos cantá-lo, porque há um hino que é o próprio salmo numa música, musicado. Nós queremos começar a entrar na presença do Senhor como uma oração, pedindo realmente um socorro, uma ajuda, que Deus venha nos abençoar, que Deus esteja presente em nosso meio, nas nossas vidas, que Ele esteja cuidando de cada detalhe que nós vamos deixar nas mãos dEle nesta noite. Nós vamos começar com este hino. Que realmente nós possamos descansar no Senhor. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olha a mão direita e vê, não há quem me conheça, não há ninguém onde me refugiar. Como uma oração, todos nós juntos, vamos louvar ao nosso Deus. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, eu te clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende o meu clamor, que estou muito abatido. Livrar-me bem do forte tentador. Vamos nos levantar para a terceira estrofe. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão, que assim louvarei teu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo a ti, oh, vem livrar minha alma, e cantarei que me fizeste bem. Sim, nós podemos cantar que o Senhor nos faz bem, porque Ele ouve as nossas orações e Ele nos responde. Hoje é um dia de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Nós sabemos que na cruz, Jesus se tornou o nosso intercessor, o nosso Salvador. Por isso
quem for perto da cruz, aos pés da cruz, levar a sua causa, certamente o Senhor vai ouvir e vai abençoar. Essa é a nossa certeza e nós queremos cantar com alegria mais este hino. Mais perto da tua cruz, quer estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, quem me dera estar, Senhor. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. E contigo sei teu desejo está, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, quem me dera estar, Senhor. A seguir-te agora eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, quem me dera estar, Senhor. Que delícia e gozo eu irei fluir quando junto a ti me achar. E com grato amor e singela fé, eu Jesus sempre adorar. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, quem me dera estar, Senhor. Quem me dera, Senhor. Será que de fato seguimos de perto o nosso Jesus Salvador? A palavra diz que quando nós o seguimos, nós realmente queremos cada vez mais estar mais perto, cada vez amá-lo mais, servi-lo e ser bênção para a nossa família da fé, aos nossos amigos, a todos que nos cercam. Então, que realmente nós possamos conhecer mais da palavra, conhecer a grandeza, a santidade, o poder do nosso Deus e assim querer cada vez mais segui-lo de perto e amá-lo cada dia mais. Vamos cantar? Mulheres, tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és de digno todo louvor. todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei pra sempre, Porque nós o conhecemos. tu és o Senhor, o Rei dos Reis, todo poderoso, o Senhor das leis. Deus Emmanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, o princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo
louvor. Vamos lá. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de todo louvor. Seguirei seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei pra sempre. pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu canto e prostro diante de ti, Senhor. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu canto E prostro diante de ti, Senhor. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Ainda em pé, vamos orar ao nosso Deus que merece toda a honra, glória, louvor e adoração da nossa parte. Que bom estarmos mais uma vez aqui na casa de Deus para ouvirmos sua palavra. Que bom, mais uma vez reunidos como igreja, podemos adorar e podemos orar ao Senhor. Lembre-se comigo nessa oração dos nossos irmãos que sofrem com alguma espécie de enfermidade, não estão aqui conosco por isso. Lembre-se de, durante a semana, orar por eles também e clamar pela intervenção do nosso Deus Todo-Poderoso na vida deles. Ainda em pé, olhe comigo, por favor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de adorar ao Senhor, pela liberdade que em Cristo nós ganhamos de sermos ouvidos por Ti, de comparecer diante do Senhor, e ainda com toda a nossa imperfeição, mas agora com o nosso Salvador se colocando em nosso lugar, sermos recebidos pelo Senhor. Nós clamamos nesse momento por aqueles nossos irmãos que passam por enfermidade. Por tanto tempo temos intercedido por eles. Oramos pelo irmão Geraldo e família, oramos pela irmã Nilza, oramos pelo seu Aurelino e por tantos outros que têm lutado com enfermidade, pelo pequeno Luigi, e pedimos graça do Senhor, não só por eles, mas pela família também. Oramos pelo nosso culto, Senhor, e clamamos a Tua intervenção aqui. Senhor, continue falando conosco, moldando a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade, para que nós nos prostremos de coração diante do Senhor e daquilo que o Senhor quer de nós como igreja local, como famílias e como crentes no Senhor Jesus. Receba a nossa gratidão e a nossa adoração e o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Nós tivemos ontem aqui uma tarde muito especial em comemoração do Dia das Crianças. Vários irmãos trabalhando e com envolvimento especial aí do Ministério de Jovens e Adolescentes. Foi uma tarde muito boa, a palavra do Senhor foi pregada pela palavra e pelo teatro e pelas canções. Nós tivemos aí a participação desses irmãos em Cristo conosco. Foi muito bom estar aqui com eles, ver a criançada toda brincar, alguns alunos aqui do nosso projeto, algumas crianças do bairro e várias crianças aqui da nossa igreja. Então, louve a Deus conosco e peça que aqueles meninos que ainda não conhecem a Jesus como Salvador, mas ouviram ontem a mensagem do Evangelho aqui, possam ter essa semente frutificada aí no seu coração. E se você não pôde estar conosco, na próxima vez, se planeje para estar aqui, para trazer crianças, convidar crianças e participar desse tempo tão especial. Louve a Deus também ao Senhor pela vida do nosso Ministério da Infância. Ore por professores, pelo pastor que lidera esse ministério e pela Magner que está sempre junto aí na liderança do ministério. Que Deus possa continuar abençoando, fortalecendo, dando ideias e voluntários para trabalhar com eles nesse ministério tão especial.
Nós devemos lembrar os irmãos que temos nosso encontro de famílias, finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro. Então, 31 de janeiro a 2 de fevereiro, pedimos que vocês procurem os irmãos responsáveis, presbítero João Carlos, José Carlos e Wilson, ou pastor Juscelino. E nós reiteramos aqui o nosso apelo, nós não queremos que nenhuma família da igreja deixe de estar conosco nesse retiro de famílias. Então, se você tem algum impedimento, algum problema, nos procure o pastor, procure alguém da liderança da igreja, nós queremos ouvir e ajudar você a estar lá conosco. Então, não fique de fora, ponha na agenda e qualquer impedimento que se apresentar, trate conosco. Agora, não é? Depois não dá, mas agora é tempo de você vir e falar e nós queremos garantir que você vai estar lá desfrutando desses dias preciosos de comunhão. Nós continuamos em campanha de estudos a respeito de uma vida de igreja saudável. Hoje passamos pela nossa segunda aula, tratamos sobre a palavra. Aliás, hoje, esse foi o tema do dia, culto da manhã, aula da manhã e culto de agora à noite. Nós queremos continuar tratando a respeito da palavra de Deus na igreja e na sua vida como crente. Se você não pôde estar conosco, as aulas estarão disponíveis no mesmo lugar onde você comumente encontra os nossos sermões dominicais. Se você não conhece esses canais, entre em contato conosco, nós teremos maior alegria em mandar para você esse link, para que durante a semana você ouça. E reforço aqui o nosso apelo, que você volte ao esboço da aula, volte às verdades da aula, converse isso em família, compartilhe isso com outras pessoas, ore por esse tempo em que nós, como igreja, estamos experimentando estudos e a vontade de Deus registrada na sua palavra a respeito de como viver unidos como corpo de Cristo nesse endereço e nessa igreja local. Nós vamos louvar a Deus nesse momento com um novo canto.
Ajude-me até com teus olhos eu ver. Seja eu aqui, voz de um povo a proclamar que em breve vês, que em breve vês. Boa noite, irmãos, graça e paz. Fico muito alegre quando eu escuto notícias do Ministério Infantil, não é? Eu creio que é um motivo de muita alegria, como Deus tem abençoado as nossas crianças, né? E hoje o pastor Nino não está conosco. Ele está pregando, ele está trazendo a mensagem de uma outra igreja cristã evangélica, se não me engano, Monte Castelo, acho que é isso, né? E eu tenho certeza que Deus está usando o pastor Juscelino lá naquele local para abençoar lá o povo de Deus. E eu vim aqui na frente para orar e queria convidar as crianças para estar aqui, né? Pode vir aqui na frente, a gente vai orar junto, né? Vamos estar intercedendo a Deus, pedindo que o Senhor abençoe o pastor Juscelino lá onde ele está, mas abençoe nós aqui também, né? Com a palavra, com o cântico, que aquilo que o Senhor já tem preparado para os corações das nossas crianças seja estar sendo ministrado nesse momento. Convido aqui os professores, né, aqueles que estão se preparando também para auxiliar, que venham aqui na frente, a gente vai estar orando junto. Vamos orar então. Senhor Jesus, eu quero nesse momento entregar em tuas mãos esse momento tão precioso, que é o momento da palavra. Senhor Jesus, que os nossos corações aqui no templo possam estar abertos para ouvirmos a tua voz através do Espírito Santo. Senhor, também da mesma forma, quero estar pedindo, Pai, que o Senhor abençoe o coração dessas crianças. Que elas também, Senhor Jesus, possam estar com seus coraçõezinhos abertos para ouvir aquilo que Tu tens preparado para a vida delas. Senhor, eu creio de todo o meu coração que o Senhor tem os seus olhos voltados para as crianças, porque assim diz a Tua palavra. Ó Pai, que o Senhor venha estar falando, ó Pai, aos corações delas, que elas possam estar sendo edificadas, assim como todos nós, através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Uma alegria ver essas crianças na casa do Senhor, não é? Que Deus continue cuidando delas, fazendo-as crescer no conhecimento dEle, como Deus em suas vidas. Nós já oramos, o pastor André conduziu-nos em um momento de oração, pastor presbítero Eduardo orou agora também, e eu me lembrei agora de algumas famílias que estão atravessando alguns momentos difíceis, alguns com problemas de saúde. Eu queria orar muito que Deus
alcançasse com graça essas famílias da igreja. Eu queria orar muito por você, Paula. Eu vi você aí, né, Paula? Meu irmão, minha ovelha querida, Wellington, orar por ele. Deus abençoe muito ele, viu? E vocês. Tem atravessado momentos difíceis, vamos orar por ele. Orar também para que Deus coloque a sua mão e estenda misericórdia e graça com aqueles que enfrentam problemas em relacionamentos, no lar. O inimigo de Cristo, Satanás, ele tem semeado no coração da igreja, muitas vezes, a desconstrução. Mas nós clamamos ao Senhor e nós cremos num Deus que atende. Eu creio num Deus que tem todo o poder. E a minha oração é que Ele não deixe que o inimigo de nossas famílias, o inimigo de Cristo, tenha vitórias. Eu queria convidar você para nós orarmos. Talvez haja outros no seu coração que você se lembre agora. Eu queria apresentar ao Senhor. Vamos orar? Curve sua cabeça. Pai, nós voltamos à Tua presença mais uma vez para interceder por esses motivos especiais que colocamos agora diante do Senhor. Nós queremos ser uma igreja como o Senhor quer que sejamos, uma igreja vitoriosa, uma igreja saudável, uma igreja formada por crentes que andam na palavra, que se curvam diante da palavra, que obedecem à palavra, que amam a palavra. Deus, não deixe que o nosso ser interior, o nosso eu, que as nossas vontades, não deixe, ó Deus, que nós mesmos queiramos dar o tom da vida cristã que o Senhor quer que nós tenhamos, mas que nós sejamos humildes e deixemos que o Teu Espírito possa agir em nós. Quero interceder, ó Deus, pelo Wellington, pedindo que o Senhor derrame muita graça, misericórdia sobre ele, que ele seja alcançado pelo Senhor agora. Abençoa muito a Paula, sua casa, Emanuele. Deus abençoa com eles outros queridos nossos que passam por problemas, por lutas, mas ó Deus, socorre. Nós somos a Tua igreja, a família do Senhor, Teu povo. Vem na nossa direção, Senhor, e nos abençoa com o Teu Espírito. E agora, mais uma vez, fala conosco pela Tua palavra, fala ao nosso coração e abençoa-nos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Pastor André já adiantou aqui que nós vamos seguir com os nossos temas sobre a igreja como Deus a quer. Uma igreja saudável, formada por crentes maduros e espiritualmente saudáveis. Sobretudo, hoje, o nosso tema é a palavra. E nós queremos pensar com os irmãos, antes da mesa do Senhor, sobre uma igreja que dignifica a sublimidade da mesa do Senhor. E eu completo, esta igreja é a igreja como Deus a quer, e é a igreja da palavra, é a igreja da Bíblia, é a igreja das Escrituras Sagradas, é a igreja onde a palavra é a autoridade, a palavra ela tem prioridade, a palavra ela dá o tom da nossa caminhada cristã.
E eu quero ler então com os irmãos, capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, versos 10 a 17. Mas para ter sentido, eu tenho que ler o verso primeiro, depois eu vou pular para o verso 10. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Deixe-me parar antes de continuar lendo. Tempos difíceis por causa do outro evangelho. Se você esteve no culto da manhã, e a maioria eu quero crer que esteve, eu disse que o outro evangelho nem sempre é uma heresia, uma aberração, uma ofensa. Muitas vezes o outro evangelho é sorrateiro, é o meu evangelho, é o evangelho do meu jeito, é eu querer ser cristão da minha forma, da minha maneira, que agrada o meu coração e atende às minhas necessidades. E Paulo diz: se alguém tem esse pensamento, seja anátema. Não pode, não pode. Então Paulo diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Verso 10. Tu, porém, e agora ele fala conosco, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Tens seguido de perto as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que texto precioso para a nossa reflexão nesta noite. Mais uma vez, meditando sobre a igreja como Deus a quer. É evidente, meus amados irmãos, que não somos nós que damos a esta mesa a glória, a honra, a dignidade, a distinção que ela tem. Ela é o que ela é. Ela é a mesa do Senhor e hoje nós vamos participar dela daqui a pouco. Mas é evidente que a maneira de sermos igreja, o modo como somos cristãos, a importância que damos a esta palavra, a maneira como adoramos o Senhor, os compromissos que temos com a igreja do Senhor, é evidente que esse conjunto de ações cristãs podem dignificar ou não, podem manchar a dignidade desta mesa. E é por isso que eu sublinhei o nosso tema de hoje, uma igreja que dignifica a sublimidade da mesa do Senhor, uma igreja que honra, uma igreja que faz jus ao nome de cristã, um povo cristão que aprendeu a honrar e servir ao Senhor. Nesse texto que eu acabei de ler com os irmãos, Paulo, ele é incisivo, ele é categórico, é firme na sua exortação aqui a Timóteo sobre a prática da vida cristã.
Timóteo deveria pautar a sua vida, diz aqui Paulo, sobre esta palavra. Ele diz aqui que o ensino que ele recebeu lá desde a infância, e mesmo que ele recebeu dele, esse ensino na palavra deveria pautar, deveria ser o norte da vida do apóstolo Paulo, do jovem Timóteo, perdão. Timóteo deveria honrar esta palavra, ainda que isso lhe custasse perseguições. Oposição não falta para quem quer ser cristão. E a oposição nem sempre é alguém dizendo para você que você não está no caminho certo sendo cristão. Não, isso não é oposição, porque ele sabe que não vai tirar você do caminho, mas ele vai oferecer a você uma outra forma de caminhar contrária ao modo cristão de ser, e ainda vai dizer para você que isso é correto. Esses são os inimigos de Cristo, que querem oferecer um caminho alternativo, um atalho para tirar você do leito do caminho correto. Paulo também vai dizer para Timóteo aqui que ele deveria permanecer. No verso 14 ele fala isso claramente: permaneça na palavra. Significa não se desvie, significa dizer guarde esses ensinos num lugar onde você possa acessar o tempo todo. Isso soa para mim, meus amados irmãos, como instruções para alguém ser um crente saudável, espiritualmente saudável. Há uma igreja espiritualmente saudável, ela tem que se pautar nessa síntese da palavra de Paulo aqui a Timóteo e, por conseguinte, a todos nós. Alguém que quer ter uma vida espiritualmente saudável precisa ser um adorador por excelência, precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, e é isso que Paulo está dizendo aqui para Timóteo: não deixe de dar o governo da sua vida ao Espírito, não queira você dirigir a sua vida, deixe o Espírito de Deus dirigir a sua vida. Alguém que quer ter uma vida espiritualmente saudável é alguém que aprendeu a amar esta palavra, e alguém cujo testemunho vai influenciar outros. Meu amado irmão, será que o nosso testemunho tem influenciado pessoas a quererem ter o mesmo Deus que eu tenho? O meu modo de viver leva outras pessoas a quererem conhecer o meu Deus e dizer: eu preciso conhecer o seu Deus, porque essa maneira de vida sua é extraordinária, eu quero viver assim. Quando aqueles espias entraram na casa de a prostituta Raabe, ela disse: eu quero ficar do lado do Deus de vocês, eu já ouvi sobre o Deus de vocês, eu não o conheço, mas eu sei do que ele é capaz de fazer, porque eu tenho visto isso pelo testemunho do povo, então eu quero esse Deus. Se vocês me garantem esse Deus, eu garanto que cuido de vocês. Será que algumas pessoas podem dizer assim: eu quero conhecer o seu Deus? A sua vida impacta, influencia, carrega Cristo para outros, vida espiritualmente saudável. Para me ajudar nessa exposição, e eu vou ser breve porque nós vamos participar da mesa do Senhor, eu quero convidar você a revisitar comigo 2 textos. Se você pode, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2, e eu quero fazer uma síntese dessa porção preciosíssima da igreja, porque aí é a igreja. Atos 2 é a igreja em ação, é a igreja no seu berço, é a igreja
espiritualmente saudável. É Atos capítulo 2. Só uma síntese para você. Veja, nos versos 1 a 4, o que nós temos é que na igreja saudável, o Espírito é quem trabalha. Porque lá o Espírito desceu e o Espírito se manifestou, e nós vemos isso aí, você pode correr os olhos nos versos de 1 a 4. Na igreja onde há vida espiritualmente saudável, a pregação é cristocêntrica. Pula lá para o verso 22, capítulo 2 de Atos. E você vai ver que dos versos 22 ao verso 24, o que Pedro está falando é Cristo. O Cristo que vocês crucificaram, esse Cristo, o Messias prometido, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele veio para nos trazer vida. A mensagem, o assunto é Cristo. Paulo também, em outra exposição sua aos Coríntios, ele vai dizer: eu vim aqui e não quero saber outra coisa no meio de vocês, não quero conversar sobre outra coisa, a não ser sobre Cristo, o Cristo crucificado, ressurreto por nós. Amados irmãos, o assunto é Cristo. Cristo é a palavra, o verbo de Deus. Mas uma igreja saudável espiritualmente, ela tem um testemunho eficaz. Eu acabei de falar isso no texto lá de Paulo a Timóteo, e quero repetir porque eu estou dando ênfase. Você percebe que nos versos 42 a 47, a igreja saudável do primeiro século, ela tinha um testemunho eficaz. Ela era uma igreja reconhecida pelos de fora. Ela podia não ser agradável aos de fora, mas eles tinham a simpatia dos de fora. É evidente que havia os inimigos da igreja, os inimigos de Cristo. Eles estavam lá e estarão em todo o tempo. A igreja não é amiga do mundo. A igreja não tem realmente a aprovação do mundo. Mas ela influenciava, ela mostrava-se, ela era eficaz, porque as pessoas iam chegando e Deus ia acrescentando. Essa é a igreja saudável, a igreja espiritualmente viva, é a igreja onde os crentes demonstram a sua fé e a sua qualidade de vida espiritual. Uma igreja viva, contagiante, empolgante. Amados irmãos, essa é a igreja do sonho. Qualquer pastor, dos nossos pastores, do conselho espiritual da igreja, essa é a igreja que nós queremos. E é por isso que nós estamos na nossa campanha aqui de aulas especiais, de mensagens especiais, para que Deus nos faça exatamente uma igreja como Ele quer. Vamos para um segundo texto. Agora folheie aí para o capítulo 5, por favor, de Atos, na mesma linha de raciocínio. Vou repetir alguns dos mesmos feitos, mas agora olhando para uma igreja um pouco mais avançada. Atos capítulo 5, eu quero pensar, esta é a igreja dos apóstolos. Já é a igreja com uma formação que mostra os apóstolos em ação, os apóstolos no meio do povo, os apóstolos em testemunho, os apóstolos no serviço cristão. Então olha comigo para você ver aí, nos versos 1 a 11, nós temos a ação do Espírito Santo com autoridade e poder. Por quê? Porque Ananias e Safira, aquele casal simpaticíssimo da igreja, plantou uma mentira lá e o Espírito Santo de Deus agiu e eles morreram. A igreja saudável, igreja onde a palavra de Deus é a autoridade, é a palavra onde o Espírito age e age com poder. Versos 1 a 11. Depois, versos 12 e 13, você pode olhar aí rapidamente, são os milagres, o sobrenatural de Deus acontecendo, a intervenção do Deus Todo-Poderoso, com curas, com milagres, com coisas extraordinárias. Isso foi necessário, meus amados, no primeiro século. A igreja não era conhecida, o evangelho estava sendo plantado, Deus permitiu os sinais espetaculares para que o evangelho fosse manifestado com poder no meio daquele povo. Uma igreja saudável, onde os milagres acontecem. Eu faço parte de uma igreja onde os milagres acontecem, sabia?
Eu vejo o sobrenatural de Deus aqui. Eu tenho visto Deus agindo na vida dos irmãos. Eu tenho visto Deus manifestando-se de forma sobrenatural, livrando-nos. Quantas vezes Deus livra-nos, livrou-nos de algo, de um acidente, de uma coisa que não deveríamos, de um caminho que não deveríamos entrar, de alguma coisa que não deveríamos. Deus não deixou. Isso é milagre de Deus, é o sobrenatural dele. O natural seria ter acontecido aquele acidente, o natural teria sido você entrar por aquele caminho, mas Deus não deixou. É o sobrenatural dele. Ele ainda age, ele ainda faz milagres, ele ainda desafia os médicos, não é? Tenho ouvido muito esses dias ultimamente, essa expressão, os médicos dizendo: vocês são muito amigos do homem lá de cima. É assim que eles falam, porque só foi um milagre. Você sabe que a minha irmã, e eu quero crer que domingo que vem ela deve vir ao culto aqui, a Nilza, esposa do pastor Jonatas, eu digo que ela é fruto de milagre de Deus, um atrás do outro, porque já bateu lá e o Senhor falou: não é na hora não, volta lá. Sobrenatural, ele age, ele desafia, os milagres acontecem. Nos versos 14 até 16, a igreja cresce, a igreja se desenvolve, é o desenvolvimento natural da igreja. O texto diz que os irmãos iam chegando e a igreja ia crescendo. Uma igreja saudável, ela cresce, ela se desenvolve. Nos versos 17 e 18, é claro que o inimigo não está satisfeito com uma igreja que cresce, é claro que o inimigo não está satisfeito com uma igreja que caminha na palavra. Então vem a perseguição, e os que trabalham contra Cristo prendem os apóstolos, botam eles na cadeia, na expectativa de censurar-lhes a palavra, de intimidarem aqueles homens, aquela igreja que se forma. Porém, versos 25 a 32, a coragem e o destemor daqueles homens são maiores do que as aflições que lhes são impostas. Não vou ler o texto agora, mas você sabe que está escrito aí que na noite em que eles estavam presos, o Senhor mandou um anjo, abriu as portas da cadeia e disse para os apóstolos: vão lá e falem da palavra. E eles foram lá. Na manhã seguinte, as autoridades que prenderam Pedro e os demais mandaram buscá-los na cadeia. Quando eles foram lá, a cadeia estava fechada, as sentinelas estavam na porta com os seus armamentos, tudo fechado, mas os homens de Deus não estavam lá. A igreja de Jesus não fica presa. Homem algum consegue fechar portas que Deus abre. Homem nenhum consegue reter a palavra quando Deus diz que ela é pregada. E eles ficaram atemorizados e voltaram lá e disseram para as autoridades: nós não sabemos explicar, está tudo fechado, as sentinelas estão no mesmo lugar, mas os homens estão lá no templo ensinando naquele nome. O nome é Cristo, Cristo é a palavra, o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E então, eles vão chamá-los e vão dizer para eles: escuta, nós já dissemos para vocês não ensinarem mais nesse nome. Mas eles vão dizer, por a coragem e destemor, que eles vão continuar falando, porque eles não podem parar de falar num nome que está acima de todo nome e que é a palavra que salva. E o texto termina nos versos não é 42 a 47, mas é o último verso. A igreja seguindo o seu caminho sem nenhuma interrupção,
Eu gosto muito desta expressão aqui, Atos capítulo 5, o último verso, é o verso 42, só o 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, a palavra. Ele era pregado todos os dias, sem interrupção. Amados, isto é a igreja saudável, a igreja que dignificou a palavra, a igreja que fez o seu trabalho. Nós devemos obedecer a Deus, a palavra, e não às pessoas. Amados irmãos, isto é uma igreja saudável, isto é uma igreja que honra, que dignifica, uma igreja que enaltece, uma igreja que dá a glória devida à palavra, à mesa, ao Senhor, à igreja. Quiséramos nós que Deus olhasse para nós e nos visse assim o tempo todo. À luz dessas porções que eu li, 2 Timóteo, Atos 2, Atos 5, uma igreja só e a mesma. A igreja de Atos 2, a igreja no seu berço. A igreja de Atos 5, já a igreja com formatação apostólica, a igreja de Paulo, do sonho de Paulo, a nossa igreja, uma igreja que honra, dignifica, que vive alicerçada na palavra. Que igreja é essa, meus amados irmãos? Eu quero pensar que essa igreja é a comunidade da palavra, somos nós. Hoje pela manhã nós ouvimos muito sobre a palavra, não foi? Tanto no culto da manhã, depois na aula, o pastor André ministrou. A palavra, ela tem que ser o centro, tudo gira em torno da palavra. A nossa vida tem que ser pautada pela palavra, a palavra tem que ter autoridade na minha vida, no nosso lar, em tudo. Nós devemos nos lembrar da palavra. A palavra evita que nós tropecemos, a palavra evita que nós caiamos na tentação. Não foi assim que Jesus se livrou da tentação? Você acha que se livrou da tentação porque ele era o Filho de Deus? Não, ele se livrou da tentação porque ele citou a palavra. E quando você cita a palavra, o inimigo sai de cena, ele bate em retirada, porque ele não pode com a palavra. Ele pode com você, ele pode comigo, ele é maior do que nós, mas ele não é maior do que a palavra que está em nós. E quando você se defende usando a palavra, então o inimigo bate em retirada. Quando os rumores do mundo, quando os conselhos do mundo, quando as orientações do mundo vierem para você e você sabe, isso vai destruir a minha vida, responda com a palavra. Encontre um texto bíblico para responder a essa tentação, a essa oferta diabólica muitas vezes, a esse conselho de destruidor. Responda com a palavra. Confia no Senhor, espere no Senhor, busque no Senhor e Ele vai dar a resposta e vai livrar você, Ele vai tirar aquilo da frente. Quando nós não fazemos assim, nós tropeçamos, nós caímos, nós somos enredados e o inimigo aplaude a vitória que ele tem sobre nós. Quando uma igreja não se pauta na palavra, quando a palavra deixa de ser autoridade, quando a palavra deixa de ser a última palavra, quando deixa de ser a regra de fé para mim e para você, quando deixa de ser o caminho, a verdade e a vida, sabe o que acontece? Perdeu-se o sentido do ser cristão. Cristo, a palavra, foi sufocada, é verdade. E muitas vezes, meus amados irmãos, eu digo que nós temos amargado derrotas, porque a palavra está lá, mas ela está sufocada, o Espírito está lá, mas ele não age,
ele não pode agir. Lembre-se que Deus colocou o Espírito dele no meu e no seu coração quando nos deu salvação. Ele fez isso por deliberação dele, por desígnio dele. Ele quis e ele fez. E esse é o presente dele para mim e para você, que hoje temos a salvação garantida na pessoa de Cristo Jesus. Mas ele não coloca esse Espírito em nós como um Espírito que agora vai cercear-nos a nossa carne, da nossa carne. Ele não faz isso. Agora somos nós. Você que tem que abandonar os velhos hábitos, deixa para trás. Paulo diz assim, tire de você a velha natureza, a velha carga, a velha roupa, os velhos hábitos, deixe isso para trás e revista-se do novo homem, dos novos hábitos, das novas coisas, dos novos valores, dos novos princípios. Aquilo que era velho, deixa para trás, já fez tudo novo. E muitas vezes nós somos cristãos, mas queremos ser cristãos à moda antiga. Queremos ser cristãos ainda revestidos de coisas do mundo, como se tivéssemos o direito de sê-lo. Perdeu-se o sentido de ser cristão. É um salvo, muitas vezes. Às vezes é um crente, está lá, andando na contramão de Deus, andando na contramão da palavra. É um crente. A palavra está sufocada. Paulo diz, não faça isso com o Espírito no seu coração. Paulo, quanto a isso, tem algumas instruções firmes que ele dá para Timóteo. Ele diz, mantenha-se firmado na palavra, guarde esta palavra no seu coração. Aliás, quero dizer, coração aqui não é um depósito onde você esquece coisas. Coração aqui é área de trabalho, para você que gosta de informática. Área de trabalho. É quando você abre o seu computador, aparece aquelas coisas lá, área de trabalho. Coloque a palavra na área de trabalho da sua mente, do seu coração. Para quando você acorda, a palavra vem em cena. Quando você precisa de alguma coisa, a palavra vem em cena. Essa é a ideia. Proclame esta palavra em todo o tempo, viva de modo a influenciar outros. É o que só esta palavra é capaz de fazer. Amado irmão, qualquer outra influência que a gente pode causar a alguém, ela apenas e tão somente muda hábitos, momentaneamente algumas atitudes, mas só a palavra de Deus pode mudar o coração, só a palavra de Deus pode fazer novo aquele ser, só a palavra de Deus pode fazer o indivíduo dar meia volta, só a palavra de Deus. E nós podemos ser portadores dessa palavra, nós podemos ser a própria palavra em nós. Cristo pode ser refletido na minha vida, pelo meu modo de ser, pelas minhas atitudes, como pai, como mãe, como esposo, como esposa. Mantenha essa palavra no seu ser, diz Paulo. Na igreja, onde os crentes permanecem na palavra, há um viver cristocêntrico, porque Cristo é o centro. Então, na igreja onde os crentes permanecem na palavra, essa igreja é uma igreja cristocêntrica. As reuniões são relevantes, os cultos são contagiantes, são empolgantes, até os ensaios dos grupos acabam manifestando a glória, a graça de Deus. Nós podemos dignificar, honrar a palavra. Nós podemos sim conferir, nós podemos dar a esta mesa a glória que ela já tem, tendo dignidade ao participar dela.
Será que nós estamos à altura desta mesa, da sublimidade dela, quando vamos dela participar daqui a pouco? Mas eu também quero dizer aos irmãos que na palavra de Paulo a Timóteo, nesta porção que nós lemos, eu vejo também um apelo de Paulo a que Timóteo, como um cristão saudável, um homem, um crente que caminha de maneira agradável e aprovada por Deus, ele disse: viva de maneira ousada como um crente, apesar dos inimigos de Cristo ao seu redor. E meus amados irmãos, este é o apelo da Bíblia para nós. A palavra nos chama a ter um viver ousado. Isso quer dizer não nos deixar abater pelas pressões, perseguições, pelos riscos. Paulo diz no verso 10 e 11 aí do texto que nós lemos: você sabe, Timóteo, das perseguições, do sofrimento, os riscos que eu tenho corrido por ser um crente, por ser um cristão. Paulo experimentou, talvez mais do que muitos outros, as várias censuras, não é? De governos, de autoridades e do seu próprio povo, ficando atrás das grades muitas vezes, só por ser um cristão. Será que nós sobreviveríamos aqui no nosso território nacional se a gente experimentasse um pouco do que experimentam os nossos irmãos que vivem nos países onde o evangelho é proibido? Você sabe que nos países, especialmente lá na janela 1040, nós já mostramos aqui outras vezes para os irmãos, mas nos países onde o evangelho é proibido, nesses países, a perseguição é cruenta. Pais são mortos, os filhos são retirados cruelmente das famílias para serem treinados, para serem feitos novos com a religiosidade ou com a cultura de governo que querem implantar. Você já imaginou isso? Nossos filhos de 7, de 5, de 10 sendo retirados e levados? Perseguição cruenta, morte, violência. Meus amados irmãos, nós nem sabemos o que é isso. Pela misericórdia e graça de Deus, nós temos liberdade no nosso país para sermos cristãos de verdade. E muitas vezes nós não valorizamos isso. Paulo diz que todos os que querem viver em Cristo serão perseguidos. Será que nós temos consciência do que isso significa? Talvez alguém possa perguntar a si mesmo: será que eu quero mesmo ser um cristão? Você sabe que ser cristão pressupõe que você vai ser perseguido de alguma forma por esse mundo onde você vive, porque o próprio Senhor Jesus disse para nós na oração dele: olha, o mundo vai odiar vocês, porque o mundo me odeia. Não tem como, se o mundo me odeia, não odiar vocês. E será que nós estamos prontos para sermos cristãos nesse mundo? Ou nós seremos um tipo de cristão que o mundo não odeia? Um tipo de cristão que fala a linguagem do mundo, negocia com o mundo, troca figurinhas com o mundo? Quantos cristãos, e eu não me refiro aqui a placas de igreja, eu estou dizendo cristãos, verdadeiramente cristãos, pessoas que compreenderam a obra de Cristo no seu lugar na cruz do Calvário, pessoas que já foram alcançadas pela graça de Cristo e já compreenderam o que Deus fez em nos trazer de volta para Ele, depois que o pecado dele nos separou. Às vezes eu imagino que tem muitos cristãos por aí que não fazem ideia desse privilégio que nós temos de sermos cristãos e se curvam
ao mundo para não serem por ele perseguidos, para não serem diferentes. É muito interessante pensar que muitos crentes não querem ser diferentes do mundo, querem parecer com o mundo. Mas a igreja que aprendeu a amar a palavra, a igreja que se curva só diante da palavra, essa igreja ela não se abate, ela não se esconde. Pelo contrário, ela continua, ela segue o seu caminho. Lembra lá de Atos capítulo 2? E a igreja crescia e o Senhor acrescentava. Lembra lá de Atos capítulo 5, o texto que eu li aqui, só o verso 47? E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar. E a igreja segue o seu caminho. Amados irmãos, o mundo não vai colaborar conosco. As ideias do mundo nunca vão ser positivas dentro da igreja. Os conceitos do mundo, as leis que os homens criam lá em Brasília, elas jamais vão ser a favor da igreja. Guarda isto. Dos princípios da igreja, dos valores cristãos, nunca vão ser. Eles sempre vão aprovar leis para bagunçar, para destruir a família, para facilitar a destruição da família. Sempre vão criar leis para dificultar você ser um cristão. Não demora muito e esse povo enfurecido e cada vez mais dominado por mentes malignas, vão começar a sugerir leis que vão dificultar até o nosso ser cristão. Não demora, já está acontecendo em países da Europa. Porque o diabo, o nosso inimigo, ele anda em derredor como um leão, procurando quem possa devorar, e nós somos a bola da vez, os cristãos, as famílias cristãs, os nossos filhos. Que será dos nossos filhos, do seu filho, da sua filha, dos seus pequenos, dos seus netinhos, que será deles no mundo que nós estamos deixando? Que temos feito? Somos ousados? Temos mesmo ousadia para continuar sendo cristãos? Não estou perguntando se você está sendo ousadia para continuar na sua família. Eu estou perguntando se está sendo ousado para ser cristão, porque se você for um cristão de verdade, a sua família vai ter prioridade para você. Temos ousadia para continuar testemunhando da nossa fé e da palavra na qual cremos. E eu quero ir para a última orientação de Paulo para Timóteo e vale para todos nós. No último verso que nós lemos, lá da carta de Paulo a Timóteo, a segunda, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus amados irmãos, o propósito de Deus de sermos uma igreja, como foi a igreja de Atos 2, como foi a igreja de Atos 5, como foi a igreja do sonho de Paulo na vida de Timóteo, e como é a igreja dos nossos dias, é que nós sejamos moldados e em constante aperfeiçoamento
por esta palavra, para que possamos ser cristãos de verdade, num mundo mergulhado em fantasias, em mentiras. O mundo hoje, ele é mergulhado nesse contexto sombrio. Esse é o mundo. Não é assim? Não é isso que nós vemos nos ensinos hoje que estão sendo aí colocados agora à disposição de pais e para transmitir para os filhos através das escolas? É um mundo sombrio, não é? É um mundo sombrio quando você sai com os seus filhos pequenos ou seus netos e você depara na rua com todo tipo de aberração. É mundo sombrio, não é? Quando na televisão, sem mais nem menos, aparece uma propaganda ou alguma coisa que você fica arrepiado. É um mundo sombrio, não é? Como você faz? Como você se esquiva desse mundo? Nós precisamos ser aperfeiçoados para boa obra. É isso que Paulo diz aqui. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui está a razão, porque precisamos da palavra. Cristãos autênticos. Ele diz perfeitos, autênticos, perfeitos, sábios, sinceros, capacitados para o viver cristão que agrada o coração de Deus. Uma igreja dignifica e honra a mesa do Senhor, a palavra do Senhor. Quando esta palavra é honrada e dignificada em cada crente, em cada membro, em cada congregado, a palavra de Deus é honrada, é dignificada, é glorificada, exaltada, enaltecida na sua vida, meu irmão. Qual é o valor que esta palavra ocupa, ela tem na sua história? É ela que, como hoje de manhã eu falei, ela é o diapasão do seu viver, sabe? Ela é que afina o seu viver, ela é que dá o tom por onde você anda. Você compartilha ela durante a semana, você fala dela durante a semana, você olha para ela, você se guia por ela. Ela faz diferença na sua vida durante a semana, ou ela vai voltar só no próximo domingo a figurar na sua mente, no seu coração, no seu ser. Sem esta palavra, não há correção de caminhos errados. Sem esta palavra, não há instrução para caminhos certos. Sem esta palavra, não somos equipados para fazer o certo, para fazer o bem. Andamos errantes e pior, levando outros conosco. Pais, sem a palavra, levam filhos para caminhos errados. Mães, sem a palavra, levam filhos para a destruição. Seremos uma igreja que dignifica e honra o Senhor, se formos uma igreja da palavra. E eu vou concluir, porque nós vamos para a mesa do Senhor agora. E o meu desejo é que a gente possa participar da mesa do Senhor agora com toda a convicção de desejar e almejar sermos uma igreja da palavra. A igreja no seu berço, a igreja dos apóstolos, a igreja que Paulo sonhou ver no ministério de Timóteo e a igreja cristã evangélica Bosque, são todas e uma só, a mesma igreja, comunidade da palavra. É assim que Deus sonhou, é assim que Deus quer, é assim que nós devemos ser, é assim que nós estamos querendo, almejando, perseguindo. Não pode ser abatida diante das investidas dos inimigos de Cristo. Lembra? Os inimigos de Cristo são aqueles que querem nos tirar do caminho, são aqueles que querem ceifar as vidas aqui do nosso auditório. Quantas pessoas já não estão conosco mais porque foram ceifadas por esse mundo?
ceifadas pelos inimigos de Cristo, por aqueles que não contribuem para o nosso viver cristão. Não pode, a igreja não pode ser abatida pelas investidas dos inimigos de Cristo. Essa igreja é formada por cristãos autênticos. Amado irmão, esse é você. É cristão autêntico, não é falso, é cristão mesmo, sincero e habilitado para toda boa obra, habilitado para servir ao Senhor. Eu não tenho dúvida, uma igreja assim é uma igreja que honra a mesa do Senhor. Esta mesa mostra a obra de Cristo no meu e no seu lugar. Ele saiu lá da sua glória, da sua majestade, da sua casa, das suas mansões. Ele deixou toda a sua glória, tornou-se homem como nós, ser humano, para morrer na cruz, para ser chicoteado, para ser esbofeteado, para sofrer quando aquele camarada enfiou a lança do lado dele que saiu água e sangue, para receber os cravos na cruz e foi pregado no meu e no seu lugar. E ele vem e diz: eu sou a palavra, eu sou o verbo de Deus para você. O que temos feito hoje? Que relevância tem esse Cristo para nós? Entende isto? Quando participarmos da mesa do Senhor agora, eu peço que você considere isto. Paulo diz: examine-se, pois, cada um, e assim coma do pão e beba do vinho. Quanto Cristo, a palavra, é relevante na sua vida. Quanto Cristo, a palavra, o verbo de Deus que veio para nos dar vida, quanto Ele é relevante, quanto Ele está guiando, dirigindo os seus passos, quanto as suas decisões são baseadas nele, quanto você fala com ele antes de dizer vou fazer isso, quanto você faz isso. Meu irmão, minha irmã, ele deixou a glória dele para vir aqui e oferecer vida eterna para você. Não jogue isso fora, não despreze uma graça divina. O meu apelo para você hoje é: curve-se diante da palavra, retenha a palavra no seu coração, viva por meio dela, não dê um passo sequer sem consultar a palavra e dizer: deixe-me ver o que Deus fala comigo. Se fizermos assim, então nós somos uma igreja que dignifica e honra esta mesa. E neste espírito, eu quero convidar você para participarmos da mesa do Senhor. Enquanto os meus irmãos presbíteros vêm, vamos orar? Curve sua cabeça, fale com Deus, pergunte ao Senhor: Deus, que posição eu estou? Como está a minha vida, Senhor, diante do Senhor? Como o Senhor tem me visto como um crente da palavra? Que o Senhor Deus possa nos incomodar, a fim de que nós queiramos ser uma igreja saudável, uma igreja que aprendeu o caminho, Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. Eu quero que você leve o microfone para o reverendo Barnett ali, por favor. Reverendo Barnett, o senhor pode ficar em pé onde o senhor está? E eu quero pedir ao Senhor que ore por esta mesa. Ore aí pelo pão, ore pelo cálice,
agradecendo ao Senhor por esta graça, por esse alimento espiritual que vamos receber agora. Ore para que a igreja, ao participar da mesa do Senhor agora, o faça consciente da grandeza, da sublimidade desta mesa. Ore para que o Senhor nos abençoe ao participarmos desta mesa agora. Agradeça pelo pão e pelo cálice. Por favor, oramos com o reverendo Barnett. Ó Deus, nosso Pai Celestial, com muita alegria que nós estamos na Tua presença hoje, ouvindo a Tua voz, ouvindo aquilo que Tu tens falado na Tua palavra. Amém. Pedimos, ó Deus, que a nossa igreja seja uma igreja bíblica. Amém. Uma igreja realmente que siga nos passos do Mestre. Amém, Senhor. Pedimos, ó Deus, que Tu aceites agora a nossa gratidão pela orientação que nós recebemos agora. Ajuda-nos a colocar em prática. Amém. Em nossa vida diária. Amém, Que Senhor. nós sejamos crentes verdadeiros. Amém, Que nós Senhor. sejamos usados pelo Senhor para levar outros para conhecer o nosso Senhor. Amém, Senhor Deus. Aceita a nossa gratidão agora, ó Deus, por essa hora de ceia. Agradecemos, ó Deus, pelo pão que representa o corpo de Jesus. Agradecemos ao Deus pelo sangue precioso que foi derramado na cruz, representa no vinho. Ó Deus, aceita a nossa gratidão e que nós realmente possamos tomar estes alimentos, lembrando tudo que estamos fazendo e buscando a Tua orientação. Amém. E buscando uma vida vitoriosa no Amém. Senhor. Amém. Aceita a nossa gratidão agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos que já receberam a graça da salvação em Cristo, já receberam o batismo em testemunho da sua fé, estão em comunhão com sua igreja local, com Deus, membro desta igreja, membro de qualquer igreja evangélica. Se você está apto para esta mesa, eu convido agora a participar dela. Se você pode ficar em pé, seria bom. Se não, os presbíteros poderão servi-lo como você está. Vamos participar da mesa do Senhor. Obrigado, seu Márcio. Isto é o meu corpo, disse o Senhor Jesus, quando
ministrou aos seus discípulos. E o apóstolo Paulo, quando instruiu a igreja, ele disse: façam isto em memória de Cristo. A ceia é um memorial, aponta para o que Cristo já fez. Não estamos trazendo à tona o sacrifício repetido. Ele já fez, foi uma vez só. A ceia é a ordenança dele, como um memorial. Mas ele diz: façam isto em memória de mim, até que eu volte. Então a ceia aponta para frente. Ela nos faz pensar nas promessas do céu, da vida eterna, da casa do Pai, das moradas celestiais. Se você participou do pão, por favor, participe do cálice também, ficando em pé. Bebei dele.
Amém. Ao Senhor toda glória, toda honra e todo louvor. Eu não estava aqui no domingo passado, não é? Preguei fora, mas eu não sei se oramos pelos aniversariantes do domingo passado, oramos? E desta semana, quem é que está aniversariando? E eu queria ter o privilégio de orar com você. Tem alguém? A Bia, a Ana Júlia também. Aliás, eu quero aproveitar esse último momento do culto. Está no boletim de hoje, você pode ler. Cumprimentar aqui os pais, Marta e Osvaldo, a Selma. Ontem foi o casamento dos filhos, eu coloquei no boletim. Estivemos lá com a família, abençoando. O Senhor derrame graça sobre o novo lar e abençoe vocês, tá bom? Muito bem, só vocês? Não tem? Pessoas de idade hoje não tem, só as jovens, tá bom? Que Deus abençoe vocês, viu? Ricamente. Vamos orar, vamos ficar em pé. Que o Senhor dê aos irmãos uma boa semana. Não esquece, nossa ênfase hoje foi a palavra. Hoje não é o dia da Bíblia, né? O dia da Bíblia é segundo domingo de dezembro, mas permaneça na palavra. Próximo domingo, nós continuaremos os nossos estudos sobre igreja saudável, crentes saudáveis. No culto da manhã, é o segundo domingo do mês, então nós também teremos o nosso momento de dedicação dos nossos dízimos, ofertas, contribuição para missões, e você venha preparado para esse momento de culto ao Senhor. E também para participar da despensa. Então lá fora, os nossos diáconos estão lá com os kitzinhos para orientar os irmãos naquilo que você pode trazer para somar com a despensa que nós fazemos todo mês para atender famílias aqui em nossa igreja e até fora, tá bom? Então na saída você pega lá, por favor, e participa da nossa despensa também. Uma boa semana, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os alcance com graça em abundância. Oramos. Pai, muito obrigado por esta noite, aliás, muito obrigado por esse dia. Começamos aqui e aqui terminamos. Um dia de muitas bênçãos, um dia de edificação, um dia de alimento espiritual, um dia de comunhão com os irmãos. Deus abençoe-nos nesta semana. Quando vamos para diferentes pontos de trabalho, diferentes locais da cidade e até fora, abençoe aqueles irmãos que estão em viagens até para fora do país, cuida deles, ó Deus, nos seus trabalhos, nos seus compromissos, guarda-os, cuida dos nossos jovens, dos nossos pequenos, dos adolescentes, das crianças nos seus estudos. Ó Deus, livra-nos do mal, livra-nos das armadilhas do inimigo, livra das influências malignas. Ó Deus, cuida do teu povo, somos o teu povo, queremos ser cuidados pelo Senhor. Derrama misericórdia, graça, continua cuidando de nós e dos nossos. Muito obrigado a Deus pelas preciosas irmãs que aniversariam, a Bia, a Ana Júlia, obrigado pela bênção de mais um ano de vida para essas queridas irmãs em Cristo. Continua cuidando delas, que o Senhor as alcance com graça, com sabedoria, com discernimento e, sobretudo, dando-lhes muito amor à palavra como guia, como regra de fé e prática para a vida, para as suas vidas. Despede-nos com a tua graça, com o teu amor, leva-nos para os nossos lares e alcança-nos ao longo de toda a semana com o teu poder.
e que o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão, as consolações do Teu Espírito Santo, Senhor, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, sejam conosco hoje, neste domingo, e conosco permaneçam até que Jesus Cristo volte. Amém. Uma boa semana. Deseje isso ao seu irmão antes de ir embora, por favor.